bem-vindos a mais uma exploração profunda das Escrituras Sagradas. Hoje, vamos mergulhar em um tópico que tem despertado curiosidade e discussão ao longo dos séculos. Note a pergunta: os cristãos são obrigados a dar o dízimo? Prepare-se para desvendar o que a Bíblia realmente diz sobre essa prática e como ela se aplica aos nossos dias. Você já se perguntou qual é o significado por trás da palavra dízimo? Ou por que essa prática foi tão importante para os antigos israelitas? Vamos explorar juntos as entrelinhas das Escrituras e desvendar esse mistério. Na antiguidade, Deus deu aos israelitas a ordem de separar uma parte específica da sua renda, 1/10, ou seja, 10%, para apoiar a adoração verdadeira. Essa ordem está registrada em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Abra sua Bíblia e leia comigo. Passa a nos dizer assim: você deve sem falta dar 1/10 de tudo que a sua semente produzir no campo, ano após ano. Aqui surge uma questão intrigante. Essa ordem de dar o dízimo fazia parte da lei mosaica, um conjunto de leis dada por Deus à antiga nação de Israel. Mas o que isso significa para os cristãos de hoje? Será que estamos vinculados a essa prática? A revelação surpreendente é que os cristãos não são obrigados a seguir a lei mosaica. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 14, nos lembra que a lei foi cumprida em Cristo. Isso significa que os rigores da lei, incluindo o dízimo, não são mais obrigação para os seguidores de Jesus. Então, como os cristãos devem abordar a questão financeira em relação à sua fé? A resposta está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, onde encontramos o princípio fundamental. Note só na sua Bíblia: cada um dê conforme resolveu no coração, não a contragosto, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A generosidade, o coração voluntário e a alegria de dar são o que Deus valoriza em suas criaturas. Portanto, não estamos vinculados a um percentual fixo, mas incentivados a dar de coração, seja financeiramente ou de outras maneiras. Para aprendermos melhor sobre o dízimo, vamos estudar um pouco do Velho Testamento, onde o dízimo surge como um tópico recorrente. Envolvido na lei mosaica, a prática do dízimo tem raízes profundas na história dos israelitas. Antes de mergulharmos na lei, encontramos traços do dízimo antes mesmo da promulgação da lei mosaica. Um personagem central é Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. Sua oferta de dízimo a Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, é um dos primeiros registros desse ato. E você pode achar isso no livro de Gênesis, capítulo 14, os versículos do 18 ao 20. Em seguida, encontramos Jacó, neto de Abraão, comprometendo a dar a Deus 1/10 de tudo que recebia, ou receberia, caso fosse abençoado. Uma promessa ligada a sacrifícios de animais, revelando o compromisso pessoal de Jacó com a adoração. E você pode observar esse relato no relato de Gênesis, capítulo 28, os versículos 20 ao 22. Durante o auge da lei mosaica, o dízimo assume uma função crucial. Os israelitas eram chamados a dedicar 1/10 de sua colheita aos levitas, os sacerdotes que se dedicavam ao serviço religioso. Note qual era o objetivo do dízimo quando foi criado. Está no livro de Números, capítulo 18, versículo 20 e 21. Diz assim: E Jeová falou a Arão: não terás herança nenhuma na terra deles, nem terás qualquer parte dela. Eu sou a tua parte e a tua herança entre os filhos de Israel. E eis que dei aos filhos de Levi todos os
dízimo em Israel por herança, pelo seu serviço que executaram, o serviço do tabernáculo da congregação. Havia até um segundo dízimo anual usado para beneficiar os levitas e outros necessitados. Era durante as festividades especiais, onde esse dízimo desempenhava um papel fundamental, até mesmo ajudando os mais pobres. Vejamos isso em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo, que diz assim: quando tiveres terminado de oferecer todos os dízimos de tua produção, no terceiro ano, que é o ano do dízimo, então as dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer dentro das tuas portas e se saciem. Então, como era calculado esse dízimo? Os israelitas ofereciam a 10ª parte da produção da terra, mas se optasse por converter em dinheiro, acrescentavam 20%. O dízimo também abrangia animais, com um detalhe especial: os israelitas não podiam escolher e nem trocar ou examinar os animais. Vejamos isso na Bíblia. Está no relato de Levítico, capítulo 27, versículo 30 e 31, que passa a nos dizer: e todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. O dízimo era uma prática anual, exceto durante os anos sabáticos de descanso. A cada 7 anos, o ciclo de dízimo era interrompido devido ao descanso da terra. Nos 3º e 6º ano desse ciclo, o segundo dízimo era compartilhado com os necessitados. E você pode achar isso num relato de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29. A lei não prescrevia punições por não pagar o dízimo, mas esse ato era uma obrigação moral. Era um compromisso que os israelitas faziam com Deus e era encarado como um dever de acordo com o relato de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12 ao 15. O dízimo era uma via de mão dupla, pois Deus prometia bênçãos à nação que praticasse o dízimo, e por outro lado, a nação perdia essas bênçãos quando deixava de cumprir essa obrigação. Como é que nós sabemos isso? Vamos ver um exemplo? Está registrado no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que nos passa a dizer: trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Com a jornada quase completa, compreendemos que o dízimo era mais que uma mera prática financeira. Era um ato de adoração e obediência, embasado em princípios morais no Antigo Testamento. Agora, adentramos no terreno do Novo Testamento, onde encontraremos mudanças intrigantes em relação ao dízimo. À medida que nos aproximamos da era de Jesus e da igreja primitiva, veremos como essa prática foi transformada sob a influência do Novo Testamento. Vamos começar? No período em que Jesus habitou entre os homens, o dízimo ainda era uma prática observada. O Novo Testamento nos dá uma visão dessa continuidade, com os israelitas dando o dízimo durante esse tempo. Jesus mesmo reconheceu essa prática, embora tenha direcionado sua crítica aos líderes religiosos, que enfatizavam o dízimo, mas negligenciavam valores essenciais da lei. Vamos ver um exemplo? Está no relato de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Abra novamente a sua Bíblia e vamos acompanhar junto comigo. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, ou melhor, e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devias ter feito, e não deixar as outras por fazer.
Entretanto, uma reviravolta significativa ocorreu após a morte de Jesus. Sua morte sacrificial teve um impacto profundo, levando à abolição da lei mosaica, incluindo o requisito de pagar o dízimo. Vamos observar esse requisito? Está no livro de Efésios, capítulo 2, do 13 ao 15, onde vai destacar sobre a abolição da lei mosaica. Efésios, capítulo 2, versículo do 13 ao 15, nos diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede do meio da separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz. Essa mudança radical fez com que o dízimo deixasse de ser uma obrigação. Com o nascimento da igreja cristã, novos padrões surgiram. Nos primórdios, a prática de dedicar uma 10ª parte da renda para fins religiosos era voluntária e não uma obrigação. Só mais tarde, após o concílio de Tours em 567, era comum, essa prática foi transformada em uma obrigação. Você pode achar isso fazendo uma pesquisa nas enciclopédias da internet sobre a história secular do dízimo. Uma mudança que revela a evolução da relação entre o dízimo e a igreja cristã ao longo do tempo. Portanto, a jornada pelo dízimo no Novo Testamento nos mostrou uma transformação significativa. O que era uma obrigação no período anterior à morte de Jesus se transformou em uma prática voluntária após seu sacrifício. Só para deixar bem claro, faço a pergunta direta: os cristãos são obrigados a dar o dízimo hoje? A resposta é não. Não há uma obrigatoriedade imposta pelo Novo Testamento. No entanto, muitos cristãos optam por dar como expressão da sua fé e do amor a Deus, para apoiar também as atividades da igreja e ajudar os necessitados. Bom, se você está ansioso para continuar explorando as profundezas de conhecimento bíblico, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as atualizações regulares. Nosso objetivo é trazer relatos impactantes e envolventes, assim como o tema do dízimo que exploramos hoje. Se você gostou do vídeo e teve alguma dúvida sobre o dízimo ou outras passagens bíblicas, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. A sua contribuição vai com certeza enriquecer a nossa comunidade e todos nós iremos estar aprendendo. E é claro, se o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares que possam beneficiar dessa discussão sobre o dízimo na Bíblia. Vamos espalhar esse conhecimento juntos. Antes de encerrarmos, quero te preparar para a próxima etapa da sua jornada de conhecimento. Continue aprofundando sua compreensão e explorando o nosso próximo vídeo recomendado. Clique nele e siga em frente. E para aqueles que estão conosco até o final, um desafio. Nos comentários, escreva a seguinte frase para nos mostrar que estão comprometidos com um aprendizado contínuo: o dízimo não é obrigatório. Estamos ansiosos para ver vocês novamente na próxima exploração bíblica. Até lá!